Agora nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo. Quase todo mundo já teve, ou vai ter, infelizmente, né? Vai ser bastante corriqueiro, dor de cabeça. Quem conversa conosco, nos prestigia nosso programa, é ele que é médico especialista em dor, doutor em dor pela USP, doutor Orlando Collado. Doutor, um prazer recebê-lo em nosso programa, bom demais tê-lo aqui. E nós vamos falar sobre dor. Quase todo mundo já teve dor de cabeça, não é? Quase todo mundo já teve e continuará tendo, né? É um evento clínico muito comum e acredita-se que 30%, ou estatisticamente 30% dos casos de consultas motivadas por algum tipo de dor são do tipo cefaleia. E quais os tipos de dor de cabeça mais comuns? Os mais comuns, Rose, são as cefaleias primárias, aquelas cefaleias que não têm uma doença prévia causando, como um tumor ou um aneurisma, né? E essas cefaleias primárias, quando existe um tumor ou aneurisma, você chama de secundária. Mas as primárias são divididas basicamente em cefaleia tensional e enxaqueca ou cefaleia migranosa. E o que é a cefaleia tensional ou a enxaqueca? A cefaleia tensional, Rose, é a causa mais comum de dor de cabeça, que infelizmente, erroneamente, é muito diagnosticada como enxaqueca. A gente recebe muito no consultório o paciente chegando, doutor, eu tenho enxaqueca. Aí você ouve a história, faz o exame físico e faz um diagnóstico de cefaleia tensional. Então, a cefaleia tensional, normalmente ela é motivada por disfunção de musculatura que envolve o crânio. Nós temos músculos, e se me permite aqui vou mostrar essas figuras, nós temos músculos que envolvem o crânio, músculos mastigatórios das têmporas, da mandíbula e do maxilar, que são os masséteres, os pterigoideus, e músculos cervicais, como é o trapézio superior, entre outros vários músculos que promovem a estabilidade da região cervical. Esses músculos inflamam, e essa inflamação, que normalmente pode ser causada por má postura, por bruxismo, que é o apertamento, né, ou ranger os dentes, e por outros fatores, como fatores biológicos e até fatores genéticos. Esses músculos inflamados, eles causam dor. E essa dor, Rose, ela é diagnosticada pelo próprio paciente como em aperto, que dói a cabeça toda, ou seja, dor holocraniana, que pode ser, e normalmente é cervical, cintura escapular, temporal, occipital, parietal e frontal. Dói a cabeça toda, né? Então, se você tem uma dor de cabeça que pega a cabeça toda, que dói o pescoço, dói a cintura escapular, que não é precedido por auras, que é aquelas estrelinhas, aqueles escotomas que normalmente os pacientes que têm enxaqueca apresentam, né? Que ocorre em paciente que range os dentes, que dorme de bruços, que fica muito tempo com a cabeça baixa fazendo leitura, né? E que tem essas características de dor em aperto, provavelmente é uma dor do tipo miogênica ou uma cefaleia tensional. Então se você sente aquele... Olha aí, gente, tensão. Você sente aquele aperto na cabeça, aquela tensão. Muita gente carrega o mundo aqui nos ombros, né? Aquela tensão mesmo, aquele nervosismo. Isso aí, e essa pressão na cabeça como um todo, ela é, então, uma dor tensional, de nervoso, então, de estresse, nervosismo. Esse é assim, um pensamento errôneo. Não é tensional por tensão nervosa. Não. É tensional pelos músculos que envolvem o crânio estarem tensionados, contraturados. A tensão, Rose, pode ser um fator agravante. Que pode contrair alguns músculos. Exatamente. Quais músculos? Seriam esses aqui, então, do pescoço, geralmente, quando a pessoa está tensa? Todos os músculos, não é só a tensão que causa a cefaleia tensional. A tensional não é por tensão nervosa, a tensional é por aumento da contratura de
de músculos. Por quê? O crânio, que é esse arcabouço ósseo que nós temos, que é um protetor do cérebro, ele é envolvido todo por músculos. Para que a gente consiga falar, para que a gente consiga mexer a cabeça. Esses músculos na cefaleia tensional inflamam e se contraem. Essa contratura e essa inflamação são a cefaleia tensional. Que pode ser ocasionado por uma má postura. São vários os fatores. Postura inadequada, como dormir de bruços, como ficar muito tempo fazendo leitura de cabeça baixa, ranger os dentes durante a madrugada, fatores biológicos, se você tem uma herança genética que pode propiciar, fatores ambientais, o frio pode ocasionar, fatores laborais, o teu trabalho pode, você trabalha muito com computador, por exemplo, fica muito tempo numa posição só, são vários os fatores que podem te levar a ter uma cefaleia miogênica ou tensional. Não podemos isolar e dizer, isso é a causa. O estresse, ele é um fator causal, mas tem paciente que não é estressado e tem cefaleia tensional. Então tudo deve ser investigado. Tudo deve ser investigado, Rose, e a gente não deve generalizar. Eu tenho dor de cabeça porque meu pai era assim, ou porque minha mãe é assim, ou porque eu faço isso, não. Não dá para generalizar, você tem que avaliar toda a história do paciente, o exame físico e trazer a luz para ele das prováveis causas, tá? E a outra causa menos frequente de dor de cabeça, que corresponde a apenas 7%, é a enxaqueca. Que erroneamente, todo mundo que acha que tem uma dor de cabeça forte... É enxaqueca. Minha dor de cabeça é forte, eu tenho enxaqueca. E eu recebo muito paciente no consultório me dizendo isso, doutor, eu tenho enxaqueca porque minha dor de cabeça é forte. A cefaleia tensional, ela pode ser mais forte que a enxaqueca. A enxaqueca, ela é normalmente hemicraniana, dói só metade da cabeça. Metade, ou direita ou esquerda. Ela pode ser acompanhada de vermelhidão no olho, pode escorrer o nariz, entendeu? O paciente pode ter uma ptose palpebral. O que seria? Cai um pouquinho a pálpebra, fica um pouco caidinha assim. O paciente tem a aura, pode ou não ter a aura, que é as estrelinhas que ele vê antes de começar. Quando você olha assim, vê estrelinhas. Vê estrelinhas, ou tem gente que tem um tipo de um apagão, assim, ele não consegue, ele parece que some o campo visual durante um tempo e começa a doer a cabeça. Outros têm um sinal, dá uma fisgada e começa a doer a cabeça, né? E a enxaqueca, ela, muitas das vezes, ela cursa com náusea e vômito. E o que causa a enxaqueca? A enxaqueca é um tipo de dor causada normalmente por disfunção de umas artérias e veias cerebrais que têm a parede do seu vaso inflamada por um período curto, ou que pode durar até 3 ou 4 dias. E como está inflamado a parede do vaso, quando o coração pulsa, ele manda sangue para os vasos. O vaso pulsa também porque recebe sangue do coração. E na hora que ele pulsa, como ele está inflamado, a hora que ele dilata, dói. Por isso o paciente tem a sensação de que a dor é latejante. Parece que o coração está na cabeça pulsando. Exato. Nossa, gente, é triste essa dor. E para cada uma dessas dores, ou a tensional ou a enxaqueca, é uma medicação ou um tratamento diferenciado? A sua pergunta é muito pertinente, Rose, muito interessante, porque os pacientes chegam com o diagnóstico de enxaqueca e tomando remédio para enxaqueca e não melhoram. Doutor, olha, já tomei isso, nada melhorou minha dor. Por quê? Porque o diagnóstico da causa da dor não é aquele. E a dor enxaquecosa, ela responde a um tipo de medicação. A cefaleia tensional responde a outro. Não é o mesmo grupo de medicação que atua. Entendeu? Então, a primeira coisa para você fazer um tratamento adequado de uma cefaleia é saber a causa dela. Se ela é enxaquecosa ou é tensional. E a partir daí, você entra com um protocolo de tratamento adequado.
Bom, e depois acompanhar para saber se essas dores vão ser recorrentes ou não e o que causa a recorrência dessas dores, né? A recorrência, a gente diz no paciente que tem dor crônica que ele tem uma sensibilização do sistema nervoso central. Ele, como se biologicamente ele fica marcado para fazer esses disparos de dor. Por quê? Ocasionalmente. Exatamente. Uma predisposição. Exatamente, de tanta informação que o cérebro recebe de quadros dolorosos. O que você tem que fazer, Rose, para que isso pare de acontecer? Você tem que eliminar a causa. Na cefaleia tensional, a causa da dor normalmente são músculos inflamados. Você faz alguns procedimentos que desinflamam esses músculos. Desativando o ponto gatilho, vendo o músculo que está inflamado, você põe uma agulhinha lá dentro, injeta um remédio dentro do músculo, desinflama, acaba a causa da dor. Os nervos que passam embaixo desses músculos, que são os nervos occipitais, os nervos supraorbitários, pela pressão que o músculo faz sobre eles, porque o músculo está contraturado, eles também inflamam. Então você tem que também desinflamar o músculo fazendo um bloqueio de nervo periférico, aplicando uma medicação, você tem que desinflamar o nervo, aplicando uma medicação direto no nervo, para que o nervo desinflame e mais um motivo para que o paciente tenha dor desapareça. Então, trata a musculatura inflamada, trata os nervos inflamados. Esse tratamento desinflama, faz com que essas estruturas tenham um funcionamento normal e eles param de causar dor. Nossa, gente, vocês viram? Não é tão simples assim, né? Mas vale a pena fazer a investigação, porque chegando à raiz do problema é que a pessoa consegue se ver livre dele. Exatamente. Mais uma vez, muito importante a tua observação. Não se trata a dor sem saber o diagnóstico, a causa da dor, Rose. Porque senão você daria analgésico para todo mundo. E o analgésico não melhora a dor de todo mundo. Paliativo. É paliativo. E o analgésico, ele é um paliativo, ele é um sintomático, ele trata a dor. A causa, o fator causal continua lá. Então, o grande segredo para você melhorar a qualidade de vida dos pacientes com dor crônica é eliminar a causa. E como você elimina? Fazendo os bloqueios que são de competência do especialista em dor.